Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, programa que é desenvolvido no ambiente virtual, que trata de temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui no programa Texto e Contexto. Nós estamos falando durante os programas desse mês sobre a doutrina do pecado e hoje continuaremos a tratar a respeito desse tema. Aproveita esses momentos iniciais do programa Texto e Contexto para compartilhar o link desse programa com seus familiares, amigos, para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, sejam edificadas, sejam confrontadas com a palavra de Deus e sejam, sobretudo, abençoadas com o conteúdo que será ministrado e apresentado nesse programa. Como você sabe, em todo o programa Texto e Contexto, nós temos aqui a alegria de receber alguns convidados e sempre à luz da palavra de Deus, à luz do que a Escritura Sagrada diz, a gente conversa a respeito dos temas propostos para o dia. E para o programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco os pastores Josias e Felipe. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. A paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar novamente aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus, falando de um tema que não é muito popular, né, questão de pecado, mas é necessário a gente falar e estamos aqui para compartilhar do conhecimento da palavra de Deus junto com os irmãos, que seja muito proveitoso para a sua vida, esse momento que você vai passar junto com a gente. Amém. Pastor Josias, pastor Eleilton, irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês. Que seja uma bênção, um tempo de edificação, de conhecimento, de aprendizado, para a glória de Deus. Amém. Bom, nós já tivemos 2 programas falando sobre esse tema, sobre a doutrina do pecado. Num primeiro programa, nós nos esforçamos aqui para tentar trazer uma definição do que é pecado, para falar sobre a natureza do pecado e também já entramos e começamos a falar um pouco sobre a sua origem, fizemos aqui uma distinção, né, entre pecadinho e pecadão, né, porque é muito comum entre as pessoas, né, de maneira geral, dizer que não existe, mas biblicamente existe sim graus diferentes de pecado. Falamos sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito, e no último programa nós nos detivemos mais especificamente a conversar sobre as consequências do pecado. A gente leu Gênesis 3, né, e o relato da queda e tudo o que significou de resultado e consequência para o ser humano a queda. E, por fim, falamos sobre aquela distinção da teologia sistemática, que também trata das consequências do pecado, que é aquela distinção que diz que o pecado ele foi transmitido para todos os seres humanos, né, a culpa e a corrupção. Né? Falamos de culpa herdada e corrupção herdada. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a luta contra o pecado. A proposta é que a gente foque a nossa atenção nessa questão, né? Como enfrentar o pecado, né? Como cristãos, como nós podemos lutar contra o pecado. Então, essa é a ideia e a proposta do programa de hoje. Aí eu queria começar com o pastor Felipe, para que ele relembrasse, né, para aqueles que estão nos acompanhando aqui, um pouquinho do que foi falado no último programa sobre essa questão da culpa herdada e também da corrupção herdada. Então, só relembra para aqueles que estão nos acompanhando essas 2 dimensões da nossa luta contra o pecado. Relembra esses conceitos e de alguma maneira, como a gente enfrenta o pecado, né, diante desses conceitos aí. Legal. Se você, irmão e irmã, acompanhou o programa passado, você vai lembrar desses 2 conceitos. E a nossa ideia aqui é só dar uma relembrada, né, naquilo que foi dito no contexto passado. A ideia do pecado herdado, né, a gente olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vai entender à luz do contexto bíblico que por conta de Adão e do pecado que Adão cometeu, todos os seres humanos então receberam a culpa desse pecado. Então, quando a gente olha para o texto bíblico e para o ensinamento do Evangelho, a gente vai entender que Adão ele foi como se fosse um representante da humanidade diante de Deus, né? Tem até um autor chamado Tim Keller que ele fala exatamente sobre isso, né? Porque a gente começa a se questionar, por exemplo, por que
Adão pecou e eu tenho que receber a culpa. Não foi eu que pequei, foi Adão que pecou. E o Tim Keller vai falar exatamente isso. Ele fala o seguinte, que se você tivesse que escolher um representante para representar você diante de Deus, quem escolheria melhor, você ou o próprio Deus? Tim Keller faz essa comparação. Então ele trabalha exatamente essa ideia, que se Adão foi escolhido por Deus para estar, de certa forma, representando a humanidade, certamente Adão seria a melhor escolha. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer que ele pecou. E a consequência do pecado de Adão é a condenação eterna, é a morte eterna. Então, todos os seres humanos, a partir de Adão agora, têm essa consequência do pecado, esse pecado herdado, né? E a consequência do erro que Adão cometeu. E a gente aprendeu no contexto passado, que por conta de Cristo, esse pecado foi perdoado, essa sentença foi retirada sobre aqueles que acreditam em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que condenação é essa? A condenação do pecado que Adão cometeu lá no Éden. E aí, o contexto da semana passada trouxe também a ideia de corrupção herdada. E o que é corrupção herdada? Uma vez que nós fomos livres da condenação do pecado, nós ainda temos que conviver até que Jesus volte e extirpe definitivamente o pecado da existência da humanidade. Nós vivemos com essa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa é fruto também da queda. Então, essa natureza caída, essa corrupção que o pecado original, né, o pecado de Adão trouxe sobre a humanidade, ela é vivenciada, de certa forma, por todos os seres humanos nos dias de hoje. Então, a Bíblia vai ensinar que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, nós temos tendências pecaminosas. E é nesse contexto que a gente olha para o Evangelho e a gente vai ver, estudar isso no programa de hoje, a ação do Espírito Santo em nosso favor para que a gente lute contra essa corrupção herdada, né? Para que a nossa vida, para que a nossa caminhada, ela tenha um poder de resistência maior diante das consequências que o pecado trouxe. Então, de certa forma e objetivamente, pastor Eleilton, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, a gente enxerga isso com clareza, a gente enxerga esse pecado que foi absolvido por toda a humanidade e na cruz do Calvário ele foi, de certa forma, pago a sentença desse pecado por conta desse pecado herdado. E a gente entende que a partir desse momento que nós somos livres definitivamente da condenação do pecado, nós ainda lutamos contra essa corrupção, contra essa natureza pecaminosa que habita em nós e que tenta a todo momento nos distanciar de Deus, nos afastar da vontade dEle, nos conduzir por um caminho de pecaminosidade. Mas a gente vai ver pela palavra de Deus que a gente consegue, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vencer essa corrupção que toda hora tenta nos afastar de Jesus. Muito bom. O que você está dizendo, então, é que em Cristo, né, aqueles que abraçaram a mensagem do Evangelho, eles não precisam mais se preocupar com a culpa herdada. Isso. A condenação por conta do pecado foi desfeita exatamente em razão do sacrifício de Cristo. Então não há mais o que temer a condenação do pecado. Agora, o que a gente luta e briga ainda no dia a dia é com a corrupção. Isso aí. Porque apesar de termos recebido uma nova natureza, ainda a velha natureza ainda insiste em permanecer em nós. Então, diante dessa questão específica, então, né, diante dessa natureza pecaminosa que ainda existe em nós, alguns seres humanos cometem pecado. Então nós ainda vamos precisar lutar contra essa natureza e contra esses pecados que a gente comete no dia a dia. Legal. De acordo com a Bíblia Sagrada, nós temos todo ser humano tem ao menos 3 inimigos, né? Todo cristão, né? Ao menos 3 oponentes, né? Que lutam contra ele, ou que oferecem resistência, que os instiga a pecar, né? Que é o mundo, a carne e o diabo. Então,
Nós vamos pensar um pouco agora no programa Texto e Contexto, né, diante dessa questão colocada pelo pastor Felipe aqui, lembrando aí o programa da semana passada, essa luta que ainda persiste, e esses 3 inimigos que temos aqui nessa luta: mundo, carne e diabo. Pastor Josias, fala um pouco para a gente sobre esse primeiro inimigo, o mundo, né? O que é o mundo e como a gente lida com esse inimigo chamado mundo na nossa luta contra o pecado. O mundo, esse primeiro inimigo nosso, né, ele não é uma personalidade, ele é um sistema em si, né? Então, todo o sistema que está contra Cristo, né, todo o sistema que vai contra a vontade de Deus, é o que na Bíblia a gente vai chamar de mundo, né? Não o planeta Terra, mas um sistema em que ele concorre contra a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que é contrário, e ele é manifesto de várias formas, como filosofias, pensamentos, né, atitudes, tudo que vai contra, né, seja em pensamento, palavras e obras, né, informações, tudo isso faz parte desse conglomerado, né, que é esse sistema que tenta ir contra a vontade de Deus. Por exemplo, o mundo consumista que nós vivemos, esse sistema, ele leva aos seres humanos se preocupar mais com outras coisas do que, por exemplo, a própria vida humana, né? A gente tem exemplos em nosso país, por exemplo, que se alguém for pego com um canarinho da terra preso, né, ele tem que pegar 30 anos de cadeia, não pode pagar, não tem fiança, né? Mas outros matam um ser humano e respondem liberdade, né? Então, a gente vê como que inverteu-se, né? A lógica, a coroa, a coroa da criação, que é o homem, né? O mais importante, está perdendo lugar para os animais, bichinhos de estimação, que devem ser cuidados de fato, não pode ter agressão nenhuma à natureza, a gente concorda com isso, mas nunca colocar acima do ser humano, né? E quando se parte ainda para as coisas, fica mais complicado ainda, né? Então, assim, o ser humano é medido agora pelo que ele tem, né? Não pelo que ele é. Os relacionamentos agora são mais baseados no mercado do que na amizade, o companheirismo, ser parceiro, né? Os seres humanos enxergam o outro como concorrente agora, porque o que gira, né, nesse mundo que tem um vasto portfólio, né, de sedução, e ele quer seduzir o homem pelo dinheiro, pelas coisas, tudo para afastar de Deus, né? E tudo isso leva os homens a enxergarem como os rivais nessa terra e não como irmãos, filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai. É esse sistema, né, que a Bíblia fala que a gente tem que combater. Então, ele vai usar de toda a sedução, né, de tudo que pode levar o homem a se distanciar de Deus, e isso ele faz. Por isso que é um inimigo muito poderoso que a gente não pode dar brecha, a gente não pode deixar isso passar desapercebido. É um oponente que a gente tem que ficar de olho, porque é um sistema inteiro, né, contra nós. Ok. Acho que muito interessante essa tua fala, né, a respeito do mundo, né, como um sistema. De fato, a Bíblia apresenta mesmo o mundo como um oponente nessa luta contra o pecado, né? Mas é importante, você que está nos acompanhando, né, entender essa questão que o pastor Josias coloca, que o mundo é um sistema. Porque, acho que você disse no princípio, né, que o mundo não é O planeta Terra. o planeta Terra, né, as pessoas, porque havia essa confusão, né? E aí, quando a gente lê na Bíblia, não amem o mundo, né? Muita gente entendia como não se relacione com as pessoas, né? com as pessoas, né? E isso é um problema, né? Problemão, porque assim, a gente vai ver um monte de outros textos falando justamente o contrário dessa ideia, né? De que a gente amar o próximo, o semelhante, seja ele amigo, irmão em Cristo, até os inimigos a gente tem que amar, então não vai coadunar, né, esse pensamento com outros textos bíblicos. Então a gente tem que olhar para essa ideia de sistema mesmo e não pessoas, né? A gente não luta contra a carne, contra o sangue, não é contra pessoas nossa luta,
mas é um sistema bem articulado, né, que o inimigo, a gente vai falar logo mais, mas que ele usa, né, todo esse sistema, todo esse aparato que foi montado para apontar, né, as artilharia para a Igreja de Cristo, e ela tem que resistir a esse sistema. Isso aí. Acho que quando o Tiago fala para não ser amigo do mundo, né? Muita gente lê isso com essa ideia de que o mundo era o lugar e as pessoas, né? Então, assim, eu me converti a Cristo, eu não posso ter nenhum amigo que não seja cristão, né? Porque a Bíblia fala que não pode ser amigo do mundo. Então, acho que é muito importante a gente entender biblicamente, né, esse significado de mundo, né? O mundo como sistema para a gente não ter essas distorções, né? Eu lembro de uma frase do pastor Saião, né, que ele dizia que muitos cristãos se convertem a Cristo e eles ficam esquisitos, né? Que a Bíblia fala para a gente ser diferente, né? Mas não ser esquisito. Diferente, mas não esquisito, né? É isso aí. E por conta dessas concepções equivocadas a respeito de mundo, né? Acaba se tendo algumas distorções no que é a santidade. Mas enfim, caminhando aqui, nós temos um outro inimigo também apresentado na Bíblia, na luta contra o pecado, que é a carne. A carne também é apresentada como uma opositora, como um oponente a ser vencido nessa nossa luta diária contra o pecado. Pastor Felipe, comenta para a gente um pouco a respeito desse oponente, a respeito da carne. Do ponto de vista bíblico, pastor Eleilton, a carne, ela, na verdade, são as nossas tendências pecaminosas, né? São os nossos desejos pecaminosos. Eu queria ler um texto que eu acho que pode ajudar a gente a entender bem essa ideia da carne, que é o texto de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21 também. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A ideia que o apóstolo Paulo trabalha aqui na carta aos Gálatas é exatamente essa, expor aquilo que o ser humano faz naturalmente, né? Essa natureza caída, essa natureza que domina as nossas paixões, os nossos desejos. Então, olhando para essa expressão e esses desejos dos seres humanos, essas vontades que os homens têm, do ponto de vista bíblico, a orientação é que a gente lute contra esses desejos. Então, são desejos pecaminosos mesmo de todos os seres humanos. Todos nós, sem exceção, né? Não existe um ser humano que não sofra tentações, que não seja tentado por suas próprias paixões, por essas que estão descritas aqui, outras que às vezes não estão descritas aqui. E essas paixões, elas precisam ser encaradas com o olhar do Evangelho, entendendo que todas essas ações humanas podem nos distanciar da vontade de Deus. São inimigos, né, que lutam contra a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer de forma clara que pessoas que praticam, que vivem dando lugar a esses desejos, a essas vontades da carne, elas não vão herdar o reino dos céus. E eu acho que é interessante aqui, pastor Josias, pastor Eleilton, é que o texto de Gálatas sugere para a gente que aqueles que foram transformados por Jesus Cristo, eles não vivem na prática dessas obras da carne, né? E eu acho que é isso que é importante. Quando a gente falou aqui no início dessa corrupção herdada, né? Ainda que nós sejamos salvos em Jesus Cristo, nós não estamos isentos de sermos tentados pelos nossos próprios desejos, porque nós vivemos nesse tempo, nós vivemos nesse mundo, nós estamos inseridos nesse contexto de homens e mulheres pecadores que se distanciaram de Deus. Entretanto, o conselho da palavra de Deus é para que a gente não viva na prática e dando lugar a esses desejos pecaminosos. Então, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente vê que esses desejos, de fato, são desejos que militam contra
a vontade do Espírito em nossa vida. E assim como o sistema do mundo, que precisa ser rechaçado, combatido, nós não podemos entrar, né, na onda do sistema, e de igual forma a carne, nós também não podemos dar lugar à carne, né, alimentar ira, alimentar contenda, alimentar desejos ilícitos, pecaminosos. E aí a Bíblia vai ser enfática nisso. É importante que a gente entenda que é fundamental que a gente não dê lugar para a carne, porque a nossa carne é um inimigo que habita em nós, de certa forma, e tenta nos sabotar, né? Em todo momento tenta nos tirar da presença de Deus. Então, desse ponto de vista, pastor Ailton, de fato, esses desejos, né, carnais, e aqui carnais no sentido de desejos humanos mesmo, né? Eles militam contra a nossa santificação, contra a nossa comunhão com Deus, contra a nossa comunhão de uns para com os outros, e como inimigo ele deve ser combatido, nós devemos ficar alertas, né, aos desejos do nosso coração, para que a gente não se distancie da vontade de Deus. Penso que é isso que o apóstolo está dizendo. E a gente precisa olhar, né, para essa grande ferramenta que Cristo, no ato dele na cruz, nos deu. Né? Um foi o perdão dos pecados. Né? Então, a culpa, a gente não precisa se preocupar, como foi dito. Né? Agora, nessa questão, ele também nos deu o penhor, né, da carne, que a carne pendia somente para um lado antes disso, né? Agora ele nos dá essa outra opção, né? Uma outra inclinação para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Espírito. Porque eu digo isso que deve ficar claro para a gente. Porque talvez você em casa aí já tenha visto alguém falando que vai desistir de lutar contra a carne porque é forte demais. Ah, eu não consigo, né? Aí não tem jeito. Então, todo mundo é pecador mesmo, então chutar o balde de uma vez, né? Não, nós temos essa grande possibilidade, né? Essa inclinação que a regeneração trouxe para nós. Podemos nos inclinar para o bem, né? Eu lembro de uma história muito antiga que falava a respeito de um esquimó que gostava de colocar os seus cachorros para brigar, né? Para ter um dinheirinho ali, fazer aposta, né? E sempre que ele saía da vila dele para a cidade, ele toda semana ele colocava, ou todo mês, ele colocava os 2 cachorros dele para brigar, e aí ele apostava em um, e todo que ele apostava ganhava. E aí o netinho que foi com ele disse assim, mas vô, por que o senhor acerta sempre? O dia que o senhor aposta no amarelo, ele ganha, o dia que o senhor aposta no preto, ele ganha. Aí ele disse assim, eu aposto só no mais forte, mas como o senhor sabe? Falei assim, é que eu prendo um e alimento só o outro. Quando vai brigar os 2, quem se alimentou mais que vai ganhar. A questão da carne, o pastor Felipe citou aqui Gálatas, mas a sequência, Paulo vai falar desse alimento que a gente pode dar para o Espírito, né? Que é o fruto do Espírito. Aí a sua luta vai depender de quem você alimentar mais. A sua luta contra a carne, de quem se alimenta mais. Se você deixar essas coisas que o pastor Felipe citou aqui de lado, passar fome e alimentar, né, com o fruto do Espírito, você vai vencer mais do que perder. Mas a gente sabe que não é fácil se manter sempre 100%, porque ainda é um pêndulo muito forte que nós temos dentro de nós, que é o penhor da carne, né? O pendor da carne, essa inclinação da carne. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus a gente pode vencer através dos frutos do Espírito. Legal. O que eu acho interessante na Escritura Sagrada é que ela não nega que nós cristãos, né, mesmo cristãos, nós temos uma natureza pecaminosa. Né? O texto de Gálatas fala para não satisfaçam essa natureza. Então, assim, está subentendido que ela existe, está lá. Ela está lá. Essa inclinação para o que é errado, né? Essa corrupção que a gente herdou por conta do pecado, ela existe, né? Ela está aqui, né? E a gente tem esse desafio de não alimentar, né? Essa inclinação e alimentar mais essa inclinação para fazer a vontade de Deus, né? A natureza espiritual que a gente recebe com a regeneração. É muito, muito interessante isso. Acho só fazendo um parênteses aqui também, eu acho que assim como na questão do mundo havia distorções, né, na interpretação, eu também já ouvi muita gente interpretar equivocadamente a expressão carne, né? E aí
por que a Bíblia fala que a gente não pode satisfazer os desejos da carne, entender carne como simplesmente como algo físico, né? E reprimir ou achar pecaminoso todo e qualquer tipo de prazer físico, né? Exatamente porque a Bíblia fala de carne, né? Então, entende o próprio corpo humano, né, como algo negativo e ruim, né? Aí quando Paulo fala lá que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus, aí então acha que por conta dessa expressão nós não vamos ter um corpo físico, corpo físico, né? Porque o corpo físico em si é má, né? Essa matéria aqui, né? Que possui desejos, né? Isso por si só é algo É mal, ruim, né? pecaminoso, ruim, né? Então acho que essa explicação deixa claro para a gente que a Bíblia não está falando disso, né? Quem nos criou seres com desejo e com corpo físico foi o próprio Deus, né? E ele disse que isso era bom, né? Para usar assim, um linguajar que a juventude entende mais, quando Paulo está falando de carne, se não me engano, lá no original é sarx, né? Tem a ver mais com hardware, né? Tem mais a ver com software, né? É algo que está dentro, né? Ocupando, né? Esse hardware, o corpo físico, que leva o corpo físico a fazer isso, mas estaria mais para um software, né? Que está atuando na gente nesse sentido. Olha aí, o cara já Já contextualizou, bem já, né? contextualizado. Olha só. Mas tá bom. Vamos para o último inimigo da tríade, né? Dessa tríade de oponentes dos cristãos na luta contra o pecado. E o último deles é o diabo. A Bíblia fala desse oponente. Comenta para a gente um pouco a respeito do diabo, pastor Josias, né? O que a Escritura fala sobre ele, como vencer a luta contra esse oponente. Esse é o mais conhecido dos três, né, que sempre é falado, principalmente no meio evangélico, a gente ouve-se muito falar dele, né? Então, o enganador, né, o sedutor das nações, ele age com toda a sua sapiência, né, tudo aquilo que ele tem acompanhado a humanidade desde Adão e Eva, e ele tem usado tudo isso, né, todos os seus anjos caídos do lado dele. Então ele usa o mundo, ele usa a carne, ele sabe a fraqueza de cada um, então ele engana e ele seduz, né, baseado na nossa fraqueza, né? A ideia de Satanás, quando a gente vai pegar no Antigo Testamento original, daquela ideia de um psicopata, né, que tem prazer de fazer uma armadilha para o outro e cair e dar risada porque caiu, né? É algo muito maligno, né, esse oponente. E aí a gente precisa estar atento, né, porque ele existe. No mundo secular inventou-se, né, um grande engano dizendo que ele não existe. Aí alguns vão dizer que foi a maior mentira contada por Satanás dizer que ele não existe, né, para ninguém se precaver, né? Mas as Sagradas Escrituras vão falar disso. Pedro vai falar, olha, não durma no ponto, né? Ele está bramando como um leão ao derredor, só esperando o momento certo para atacar. Então, é uma figura, é um personagem que existe de fato, e a gente precisa se preocupar com eles, precisa de antecipar os passos dele, né? Se ele está ao nosso derredor, mas a gente tem Cristo ao nosso redor, os anjos de Deus, então a gente tem uma proteção, mas cabe também da nossa parte, né, olhar para esse perigo e ficar atento. Tiago, no capítulo 4, o versículo 7, ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A ideia do apóstolo aqui de resistência, né, é de opor-se, né? Quando eu olho para esse texto, eu vejo muito aquela figura daquelas brigas lá no colégio, né, quando um se achava o tal, que queria brigar com o outro, mas era só da boca para fora, né? E aí quando o outro se posicionava e erguia o pulso, aí sabia que a coisa era sério, né? E até saía de fora. Satanás, ele faz muito disso, né? Ele usa suas táticas de medo, né, para afugentar,
para ver se a gente corre, se a gente larga o caminho de Deus, mas o que Tiago está falando aqui é de uma oposição nossa, né? De assim, olha, se você quiser vir, pode vir que eu vou enfrentar. E aí é ele que foge, né? É ele que foge. Então, mas antes ele vai usar todo o possível para ver se você foge, né, da luta, se você vai sair fora, mas não. Tiago ele fala com certeza que se a gente resistir, a gente vence, é ele que foge. Então, é um personagem real que existe, que está atuando, usando todos os meios para fazer a gente cair. Ele quer dar risada da nossa cara, ele quer ver a gente no chão, mas o segredo é resistir a ele. Coisa que, por exemplo, na carne não pode ser feito, né? Ninguém pode encarar a carne com essa resistência. Dizer, não, eu sou forte, esse pecado da carne eu vou resistir, eu vou enfrentar. Não. Ali o certo é fugir, né? A gente lembra do personagem de José no Egito, né? Com a mulher do patrão dele lá. Disse, não dá para resistir, tem que correr, tem que fugir. Agora com o diabo dá, com o diabo você resiste e você vence, né? Então, vê que nós temos nossos inimigos, mas a Bíblia, ela mostra a maneira de vencer cada um deles, né? É isso aí. E o que eu acho legal, pastor Eleuton, na fala do pastor Josias, é a reflexão que você trouxe em relação a esses 3 inimigos, né? Às vezes a gente interpreta o mundo errado, porque às vezes a gente entende que nós não devemos nos relacionar com as pessoas do mundo, mas a ideia de um sistema pecaminoso que conspira contra a vontade de Deus e o Evangelho, né? E o reino de Deus. A carne, né? Às vezes as pessoas interpretam errado essa figura bíblica, né, da carne, como achando que é impossível eu ter um prazer, eu me deleitar em alguma coisa que alegre a minha vida física, a minha carne, por exemplo, né? Eu não posso sair com a minha família, eu não posso aproveitar um dia com os meus amigos, porque isso é dar lugar à carne. E não é essa a ideia bíblica, né? A ideia bíblica tem a ver com esses sentimentos pecaminosos, lascívios, esses sentimentos dúbios, né? Que passam no coração do ser humano, a inveja, a corrupção. Então, tem muito mais a ver com isso do que os prazeres propriamente dito, né? E aí eu penso que esse terceiro inimigo, em alguns momentos, ele também é mal interpretado, né? Às vezes, no contexto evangélico, a gente dá um poder para o inimigo, o diabo, que ele não tem. É fato, como disse o pastor Josias, que ele existe, que ele luta contra a igreja de Jesus, mas é fato também que a Bíblia nos orienta que ele é um inimigo com um poder limitado. Não existe uma luta contra o inimigo e Deus, no sentido de força, né? Eles não estão Em pé de igualdade. em pé de igualdade, eles não estão ali medindo força, não existe essa figura na Bíblia, né? Na verdade, o nosso Deus, ele está para além de todas as Muito coisas, superior. ele é soberano, e ele colocou o Espírito em nós, né? Então, quando a gente olha a figura do inimigo, do diabo, daquele que tenta contra as nossas vidas, né? A gente precisa olhar nessa perspectiva. Ele vai utilizar das ferramentas que ele tem. E uma das ferramentas, como bem disse o pastor Josias, às vezes é esse medo, né? É essa culpa que a gente viu aqui já no início desse programa, que a culpa ela foi eliminada. A gente não precisa ficar andando com culpa, vivendo com culpa, porque Jesus Cristo levou sobre a cruz os nossos pecados, a pena pelo nosso pecado. Então, eu penso que olhar para o inimigo, nesse contexto que o pastor Josias coloca, é muito importante. Ele tem o seu papel, ele atua, ele é real. Entretanto, é importante dizer que nós conseguimos resisti-lo, né? Ele não é mais poderoso do que aquele que habita em nós. E aí, uma outra fala do pastor Josias foi interessante, quando ele falou sobre a carne, né? E a gente costuma atribuir tudo ao diabo, né? Como se o diabo fizesse todas as coisas. De fato, ele faz muita coisa, mas tem coisa que não é ele, é coisa da sua carne. Você precisa ter esse discernimento dado pelo Espírito para entender. Isso aqui tem a ver com as minhas paixões, com as minhas tendências ao pecado. E então, você precisa resistir esses inimigos dentro daquilo que a Bíblia apresenta para que você resista, para que você não vire um crente neurótico, para que você não vire um crente assim, totalmente
neurótico mesmo, que vive uma vida, uma espiritualidade neurótica, nada pode, tudo é o diabo, meu Deus, eu não posso me divertir, eu não posso curtir a vida, porque senão vou dar lugar para a minha carne. E talvez esse engano, né, essa percepção distorcida do que a Bíblia ensina, seja uma das estratégias do diabo para, de alguma forma, tirar o prazer da vida e da gratidão de viver redimido, transformado, que o Espírito traz para a gente, né? Legal, graças a Deus. Eu gosto muito desse texto, né, que o pastor Josias citou, de Tiago. Quando o Tiago fala para resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas antes ele diz assim, sujeitem-se, pois, a Deus e resistir ao diabo. Parece que a gente resiste ao diabo se sujeitando a Deus, né? Então, para a gente não viver essa neurose, né, que às vezes acontece na igreja, né? Se eu estou focado em fazer a vontade de Deus, se eu estou focado em viver para a glória de Deus, né? Viver em santificação, automaticamente, né? Vivendo uma vida assim, eu estou resistindo ao diabo e deixando ele bem longe da gente, vencendo, né? Podemos vencer mais nessa luta, né? contra esse inimigo. Mas, pastor Felipe, fala um pouco para a gente agora, nós falamos dos oponentes, fala para a gente dos aliados que a gente tem nessa luta, né? Acho que a gente já acabou tocando aqui em alguns deles, né? Enquanto a gente foi discorrendo os temas, mas de maneira mais clara e talvez até sistemática, né? Quais são os aliados que a gente tem nessa luta, né, contra esses oponentes? Eu acho que é fundamental enfatizar os aliados, né? Porque os inimigos a gente sabe que existem, que eles estão colocados, e como a gente brincou aqui, né, antes do início do programa, quando a gente fala de pecado, a gente fala com facilidade porque a gente é pecador, né? Mas eu penso assim que é muito importante destacar esses aliados, pastor Eleilton. E olhando do ponto de vista bíblico, a gente tem muitos aliados, mas eu vou citar aqui pelo menos 3 deles. O grande aliado do cristão nessa batalha, né, nessa luta contra essa corrupção herdada, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós, né? É o Paráclitos. Ele foi enviado para ajudar a gente nesse processo de resistência dessa natureza que tenta toda hora nos distanciar de Deus. Então, quando a gente olha para a Escritura, e talvez essa seja a maior força espiritual que a gente tenha, é olhar o Espírito Santo como Deus que habita em nós. A Bíblia vai dizer que todo aquele que creu em Jesus Cristo, no sacrifício dele, quando creu, recebeu o Espírito dentro do seu coração. Então, nós somos morada do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer isso escrevendo a carta aos Coríntios. Ele vai dizer, vocês não sabem que vocês são habitação do Espírito? E como habitação do Espírito, nós temos essa percepção, essa consciência de que o Espírito habita em nós. E é o Espírito que nos dá força, é Ele que nos impulsiona, é Ele que é o alimento, né, pastor Josias, para vencer esse ímpeto da carne, né, esse inimigo que vem contra a gente, seja a carne, seja o mundo, seja o diabo. Um segundo aliado é o próprio Evangelho. O Evangelho, ele é um aliado fundamental do crente. Quando eu falo Evangelho aqui, o que eu quero dizer, né? Essa consciência dessa boa notícia que foi nos trazida por meio de Jesus Cristo. O Evangelho, em síntese, vai mostrar para a gente que quando nós cremos em Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. E aí eu cito o texto novamente do apóstolo Paulo, ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Então, quando eu sou iluminado por essa verdade, por essa boa notícia, a forma como eu encaro o mundo é uma outra forma. Eu não sou mais quem o mundo diz que eu sou quem Deus diz que eu sou. E quem eu sou agora por conta do Evangelho. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou alguém que foi redimido, comprado, lavado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então o Evangelho, a consciência do Evangelho é libertador para todo cristão. Por isso que é fundamental que nós, cristãos, entendamos o Evangelho. Às vezes nós vivemos uma vida cristã com conceitos extremamente opostos ao Evangelho. Nós conhecemos sobre estruturas, nós conhecemos sobre histórias, nós conhecemos sobre dogmas, nós conhecemos sobre muitas coisas, né? Nós nos orgulhamos de dizer, nossa, eu estou há muito tempo na igreja, os meus pais, eu conheci tal pastor, como se esses argumentos fossem suficientes para que a gente vencesse os inimigos que lutam contra a gente.
Conquanto tudo isso seja importante, nada disso é tão fundamental ou se equipara ao poder do conhecimento do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz certezas, nos traz iluminação para que a gente consiga vencer esses inimigos, a clareza do Evangelho. Por isso, o nosso incentivo aqui a conhecer a mensagem do Evangelho, essa mensagem de que Deus em Cristo está restaurando todas as coisas. Quando eu tenho essa consciência, eu sei que por mais que eu tenha fraquezas, né, eu enfrente limitações, eu sei que Deus em Cristo está me restaurando, me renovando. E talvez, pastor, uma terceira, né, um terceiro aliado, a gente poderia dizer, além do Espírito Santo, além do Evangelho, é a fé, né? A fé, ela é uma aliada para o cristão em tempos de dificuldade. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. E é importante que o Evangelho e a fé, eles estão muito ligados, né? Nós precisamos ter fé no Evangelho, na mensagem do Evangelho. E essa fé, que em momentos difíceis, ela vai nos trazer a certeza necessária para continuar crendo de que Deus está ao nosso favor, de que Ele está lutando por nós, de que não existe batalha perdida. É ela que vai nos sustentar em tempos como esse que nós vivemos, né? Tempos de pandemia, de isolamento social, onde as pessoas elas se sentem fragilizadas, né? A ansiedade toma conta do nosso coração. É a fé em Jesus Cristo que vai nos trazer a certeza necessária para que a gente continue a nossa caminhada cristã, para que a gente continue perseverando, que é uma outra doutrina cristã, né? É a fé que nos impulsiona a perseverança, é o Espírito que nos dá a fé em Cristo Jesus e por ela nós continuamos perseverando. Então, eu penso que além de outras ferramentas, né, outros itens que a gente poderia destacar aqui, eu acredito que esses três podem nos dar aí fazer um contraponto, né, aos nossos três inimigos aí principais. A gente entende que o Espírito Santo, o Evangelho e a fé podem nos ajudar nesse período de batalha que enfrentamos diariamente contra esses nossos inimigos, né? Amém. Graças a Deus, olha aí. Estudamos sobre os três oponentes e pelo menos 3 aliados foram apresentados para a gente, né? O Espírito, o Evangelho e a fé. Mas é isso, você tem aliados importantíssimos na luta contra o pecado. Nós estamos caminhando para o final desse programa Texto e Contexto de hoje, e eu queria colocar aqui um último tema para o pastor Josias, né? Só porque eu sou amigo dele, então eu quero encurralá-lo aqui agora, né? Então, a questão é a seguinte, mesmo nós sabemos que existe uma luta, que nós temos oponentes e que nós temos aliados, né, para essa luta contra o pecado. Contudo, ainda permanece uma verdade bíblica, nós pecamos, né? Mesmo sabendo de todos esses aliados que temos, o cristão peca, o cristão comete pecados no dia a dia. E aí, exatamente por isso, a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados, né? 1 João diz isso, confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo, que é nosso advogado, né? Nós dissemos aqui já, num outro momento, que a gente não precisa ter medo da condenação, né? Quando a gente crê em Jesus, não tem condenação. Mas no dia a dia a gente comete pecado e a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados. Aí a grande questão é a seguinte, né? Quando a gente confessa pecado, é óbvio, Jesus Cristo perdoa, está perdoado, né? É o que a Bíblia Sagrada diz. Mas a grande questão que eu quero colocar é o seguinte, e entre o pecado cometido e o pedido de perdão? Nesse período aqui, esse período do meio aqui, né? O que acontece com o cristão, né? Enquanto esse cristão que foi salvo aqui, né, que a gente falou que não tem condenação, quando ele comete um pecado até essa hora do pedido de perdão, nesse meio tempo aqui, ele está sem salvação? Está temporariamente sem salvação? É uma boa pergunta, né? Cabe uma boa reflexão aqui. Mas a resposta mais simples é que não, né? Não perde-se a salvação, porque uma vez que ele foi salvo, ele vai seguir o seu caminho até o fim, né? A gente só acredita na apostasia que pode tirar a salvação do crente. Então, assim, quando Cristo o salvou, tirou ele de uma posição, né? O ato
de Cristo na cruz, ele é forense, né? É um ato de legalidade que ele faz, tirando o ser humano de uma posição, né? Como o salmista diz que estava num lago, ele usa, né, um linguajar de estar num charco de lodo, né? Numa situação terrível, e colocou no alto retiro, né? O apóstolo vai falar que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é uma posição, né? E uma vez nessa posição, a gente não fica voltando lá, mundo das trevas e para a maravilhosa luz, volta para o charco de lodo só por causa do pecado, né? Não, a gente tem essa posição, e essa posição vai seguir até o fim, caso se não haja apostasia, que é o único meio de tirar o cristão disso. Jesus disse assim, olha, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não falou de terá ou possivelmente, não. Ele afirma com certeza que nós temos a vida eterna. Então, estar em Cristo já garante essa vida eterna. Querer em Cristo Jesus, na graça de Cristo Jesus, já nos dá essa condição que não é tirada mesmo quando nós pecamos. Quando ele fez o seu ato lá na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados, né? Ele não vai precisar morrer outra vez, ele não vai precisar de uma outra cruz para perdoar os pecados futuros, por exemplo. Nós falamos que somos sujeitos, né, a pecar, e certamente vamos pecar, não de maneira contumaz, quando era na vida pregressa, mas aqui ou lá a gente vai escorregar, vai pecar, mas isso não nos vai tirar essa posição que ele nos colocou, né? Que é a posição de santificação, de filho dele, né? Paulo ele vai falar alguma coisa muito interessante aos Coríntios, por exemplo, que às vezes dá nó na cabeça de quem estuda, né? Porque ele começa dizendo assim, olha, aos santos que estão em Coríntios. Ao primeiro ver, a gente pensa que só tem santo naquela igreja, né? Aí depois ele começa, olha, tem um rapaz aí dormindo com a mulher do pai aí, vocês têm que tomar uma decisão, vocês que bebem, que roubam, e não estou falando de fora não, hein? É aí dentro da igreja mesmo. Aí fala, peraí, ele chamou de santo lá no início e agora está falando tudo isso, né? O santo do início é a posição, né? Quando Cristo nos salvou, ele nos colocou numa posição de santificados. Hoje nós podemos dizer que somos santos, sim, por causa dessa posição. Agora existe o processo, que é de tudo isso que a gente está falando, né? Essa luta contra a corrupção. Isso é uma santificação processual, que aí nesse processo, né, a gente vai pendendo mais para as coisas de Deus e vamos nos santificando, embora que o pecado ainda habite, faça a gente cair. Então, assim, a gente tem que entender que Cristo, no seu ato, ele nos colocou nessa posição, por isso a gente não perde, mesmo nesse intervalo entre o pecado e o pedido de perdão, a gente não vai perder a salvação, porque ele nos colocou nessa posição. E aí o que a gente precisa fazer é lutar para não desagradar a Deus, porque quando ele morreu pelos pecados que eu já cometi e pelos que eu vou cometer ainda. Os pecados futuros, os presentes, a morte de Cristo foi para isso tudo. Então, Deus não vai me amar menos se eu cometo um erro. Mas sim, ele vai ficar desgostoso, né? A Bíblia fala de a gente não entristecer o Espírito Santo, né? Efésios 4:30 vai falar disso. Quando a gente erra, a gente entristece a Deus. Mas isso não diminui o amor dele por nós. O amor dele continua, né? Paulo vai falar uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, quando nós éramos pecadores, nós estávamos no mundo ainda, Deus amou tanto a gente, que ele deu o filho dele. Aí ele diz assim, e agora que a gente não está 100%, mas já está mais ou menos, né? Faz assim, agora ele vai amar, e ele continua amando, o que ele não vai dar, né? Se precisasse dar um outro filho, né, ele não tem, é o único, né, mas se precisasse, ele daria, porque assim, se ele nos amou quando nós estávamos naquela condição, imagina agora. Lá eu estava morto em delitos e pecados, agora eu cometo alguns pecados, então esse amor ainda, Paulo diz que ainda é maior, né, porque nós estamos nessa condição. E aí o autor aos Hebreus vai falar que
ele para fazer a gente participante da santificação, porque é um atributo de Deus. Deus é santo. Ele nos adotou na família dele, no processo de salvação tem a adoção, ele nos adotou e ele quer que pareçamos com ele. Esse atributo de santidade nós devemos que ter. Por isso que lutar contra a carne e os pecados faz parte disso. E aí qual a ferramenta que ele usa para isso? A disciplina, né? Hebreus, citando Provérbios 3, 11 e 12, lá em Hebreus 12, 9 e 10, ele diz o seguinte: pela fé peregrinou na terra prometida como se... aliás, o 12, perdão, eu estava lendo o 10. Então, o 12, 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao nosso Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Hebreus está falando que a disciplina ela é correta, como o Provérbios ensina, ela é boa a disciplina, embora que o disciplinado desagrade no começo, né? Ninguém quer sofrer a disciplina, mas tanto Provérbios e Hebreus usando esse texto, ele diz que é boa, a disciplina é boa, e Deus, por nos amar, ele disciplina a gente, porque ele quer ver a gente andar no caminho da santificação, ele quer ver a gente parecido com ele, com esse atributo dele de santidade também em cada um de nós. Então, não é porque ele não deixa de nos amar que também ele vai abrir mão de tudo, ele quer que andamos em santidade. Pastor, talvez um exemplo, né? Pastor Josias explicou muito bem, mas um exemplo é exatamente esse exemplo, né? Do pai que adota uma criança, né? Você adota uma criança, essa criança agora é sua filha, e aí ela comete um delito ali, um erro, né? Você limpou a casa, por exemplo, ela pegou o prato e falou, não come na sala, e a criança foi lá, pegou o prato de comida e derramou todo na sala, fez uma bagunça na casa que você acabou de limpar. Ela fez um delito, ela teve ali uma desobediência, porém ela não deixou de ser seu filho, não deixou de ser sua filha. E talvez essa ilustração ajude a gente a entender esse momento, né? Quando nós, como cristãos, discípulos de Jesus, cometemos algum erro, alguma falha nessa nossa caminhada, nesse nosso processo de santificação, Deus se entristece, né? Deus se entristece, não agrada ao coração de Deus, mas nós não deixamos de ser filhos. E como Deus nos restaura? Ele nos restaura por meio da disciplina. Nós somos disciplinados e a Bíblia vai dizer que Deus disciplina aquele a quem ama. Então, a disciplina é um processo do amor de Deus, né, que traz a gente de volta ao caminho que Ele quer que nós sigamos. Então, dentro desse contexto, né, e aí colaborando com tudo aquilo que o pastor Josias já disse, de fato, é inconcebível, né, à luz da Bíblia, a gente entender que um discípulo de Jesus, que nessa caminhada e nesse processo de santificação, teve ali um problema pontual, um erro, um pecado, ele seja desconsiderado ou condenado ao inferno por isso. Ele não deixa de ser filho. Então, qual que é a postura de quem caiu, de quem pecou? Qual deve ser a reação diante de um erro? Buscar restauração, confiar na disciplina de Deus e seguir a caminhada cristã até que ele possa encontrar Jesus face a face e desfrutar plenamente da libertação que todos teremos do pecado. Amém, graças a Deus. Acho que essa ilustração realmente foi muito boa e casou, né, com esse argumento que foi apresentado aqui de maneira tão profunda, né, pelo pastor Josias. Realmente, quando um cristão peca, ele continua sendo filho de Deus, né? O nosso filho, quando erra, não deixa de ser filho, mas muitos cristãos, né, pela maneira como entendem a salvação, quer que Deus deixe de amar os seus filhos, né, quando eles cometem erros. Então, quando um cristão comete pecado, a comunhão é rasurada, né? Então, Deus se entristece, vai ter disciplina, mas não a filiação. Sim. Ele continua sendo
Filho de Deus, né? Graças a Deus por isso. Nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto de hoje, mais um programa que tratou sobre a doutrina do pecado. E nesse momento final, eu queria pedir para o pastor Felipe se ele pode dar uma palavra final, né? Apresentar um desafio para aqueles que nos acompanharam até aqui. E, na sequência, pastor Josias, ore por nós e nos coloque diante de Deus. Pastor, eu penso que o desafio que a Bíblia coloca diante da gente num tema tão importante quanto esse é a nossa reafirmação naqueles nossos aliados, né? Na crença naqueles nossos aliados. É importante, irmão e irmã que está nos acompanhando nesse momento, você entenda que nós estamos num processo de santificação. E nesse processo de santificação, nós teremos momentos altos e momentos baixos. O que a gente não pode esquecer é que em todos esses momentos, o Espírito Santo vai estar ao nosso lado, nos ajudando, nos corrigindo, nos exortando. Então, que a gente olhe para a caminhada cristã nessa perspectiva e tenhamos a certeza de que em Cristo nós já vencemos. Não existe a possibilidade daqueles que estão em Cristo e permanecem em Cristo de perderem essa batalha. Então, que essas palavras sejam palavras que animem o seu coração. Deus habita em nós. Jesus Cristo morreu na cruz de forma definitiva. Confiemos no sacrifício dele por nós na cruz e caminhemos, não obstante as nossas lutas, os nossos altos e baixos, caminhemos confiando na misericórdia e na graça de Deus, porque certamente, no final dessa caminhada, nós nos encontraremos com o nosso Senhor. E a Bíblia diz em Apocalipse que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e desfrutaremos plenamente da presença do nosso Deus. Então, que essas palavras nos animem, né? Nos edifiquem e que nós possamos buscar e caminhar na vida cristã esse processo de santificação para a glória e para o louvor de Deus. Amém. Amém. Gostaria de orar com você nesse momento. Em Efésios 6, Paulo fala para a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele vai dar ali algumas dicas, né, do que é a armadura cristã para a gente lutar. E é esse poder, essa força de Deus que eu vou pedir para a sua vida agora. Você que está de pé, continue lutando, vença a carne, vença o mundo, resista ao diabo. A você que porventura caiu, está se sentindo abandonado, achando que Deus não te ama, ou não está compreendendo a disciplina no Senhor, saiba que é uma expressão de amor dele para a sua vida. E eu gostaria de orar por você também, para que o Espírito Santo te iluminasse a respeito dessas questões, para que você entenda que o caminho de volta está aberto, as portas estão abertas, você pode voltar a Deus a qualquer momento, Ele continua te amando e Ele vai te ajudar nessa caminhada. Então, ore juntamente comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, me coloco diante de Ti, como ministro do Teu Evangelho, pedindo para todos nós, Senhor, todos que estão nos acompanhando nesse momento, para que o Senhor os fortaleça com a Sua força, com o Seu poder, ó Senhor, para que possamos continuar lutando, não desistir, embora pareça que o mundo vai vencer, que o inimigo vai triunfar, que a carne não tem jeito de lutar contra ela, nós vamos continuar lutando e vamos vencer, porque tudo isso é aparência, maior é o que está em nós. O Teu Santo Espírito está em nós, nós temos o Teu Evangelho, nós cremos no sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, por isso certamente iremos vencer. Fortalece a cada um dos meus irmãos, dá condição, capacidade para todos nós identificarmos os três inimigos e lutar com cada um deles no seu campo, segundo as regras bíblicas, segundo as instruções bíblicas que ouvimos aqui. Peço a Ti também, Senhor Deus, por aquele que porventura caiu nesse link e está assistindo, talvez esteja afastado por causa de um erro passado, se sinta abandonado, não amado por Deus, não se sente filho, mas o Teu Santo Espírito falou hoje que todos nós continuamos sendo Teus filhos. Eu oro, Senhor Jesus, para que a esse
que está sofrendo alguma disciplina da tua parte, venha entender o teu grande amor por ele, e essa disciplina vem restaurá-lo, e ele possa se santificar assim como tu és santo. Ajude a todos nós no processo da salvação, principalmente lutar contra a corrupção, sermos vencedores e avançarmos no processo de santificação. Queremos ser santo assim como tu és, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado, pastor Josias. Que Deus possa continuar abençoando, guardando a vida e o ministério de vocês. Obrigado você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu queria lembrar você, semana que vem já é a nossa conferência, a Conferência 1. Não sei se você já se inscreveu, se não se inscreveu ainda, não perca tempo. Terminando esse programa aqui, terminando o programa Texto e Contexto, acesse aí o hot site, conferencia1.org e inscreva-se para participar desse momento importante na vida dos promessistas. Vamos conversar sobre o seguinte tema: unidade na diversidade, o Deus de todas as gerações. Então dá uma olhada no hot site, nós temos 12 trilhas, 12 temas muito legais que serão tratados na conferência. Semana passada destaquei 2, quero destacar 2 aqui também. Uma trilha voltada para os pais discipuladores, a importância, né, e a maneira de discipular filhos, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, e uma trilha voltada também para o público feminino, né? Teologia é assunto para mulheres também, então nós temos uma trilha voltada à importância da teologia para o público feminino. E é óbvio, são várias outras trilhas, como eu disse, nós temos 12 trilhas, né, que serão disponibilizadas para aqueles que se inscreverem na Conferência 1. É isso, Deus abençoe a sua vida, até a próxima semana, no nome de Jesus.